Uma bomba e uma fofoca no futebol brasileiro. É isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Que o futebol brasileiro não é para amadores, isso a gente já sabe há muito tempo. Eu que tenho 53 anos, convivi, por exemplo, com as papeletas amarelas do Flamengo em 1986, com Edilson Pereira de Carvalho em 1995 e com alguém que pagou a Portuguesa para o Flamengo não cair em 2013, mas que ninguém sabe quem foi. Porque a Portuguesa salvou o Flamengo. O Fluminense se salvou. Com a perda dos pontos da Portuguesa, se salvou dentro de campo. Mas ele chega a limites que são inimagináveis. Vamos começar pela fofoca. A fofoca diz respeito à orgia dos meninos de Xerém, dos moleques de Xerém, dos 4 moleques, porque são inúmeros moleques de Xerém, foram só 4 que participaram, o que é muito, mas foram 4 que participaram: John Kennedy, Alexander Arthur e Cauã Elias. Os bastidores dessa confusão, desse escândalo, foram revelados pelo jornal O Globo, ou melhor, pelo ge.com, onde dão conta de que os jogadores reservaram um quarto de hotel no andar alto do hotel onde estavam hospedados na concentração do Fluminense para o jogo contra o Vasco, e as meninas entraram normalmente, pois o apartamento estava reservado para elas, e eles foram até elas porque aí conseguiriam passar pelos seguranças do Fluminense. Elas não conseguiriam chegar aos seus quartos porque os seguranças não permitiriam, mas eles saindo, indo aos quartos dela, não tinha segurança no andar. O problema é que a festa foi tão fora do tom, como diz o Fluminense, que outras pessoas do andar reclamaram e os funcionários foram averiguar nas câmeras de segurança do hotel, verificaram as meninas chegando, os jogadores indo para o quarto que estava reservado para elas, e isso chegou à diretoria do Fluminense através de uma denúncia de um funcionário do referido hotel. O Fluminense tomou a decisão de afastar os 4 jogadores que não viajaram para o Assunção e não irão a São Paulo para os jogos contra Cerro Porteño na quinta-feira e Corinthians no domingo. Não se sabe se eles treinarão em separado no CT ou em Xerém, ou se vão ficar em casa aproveitando uma folguinha pela diretoria. Eu espero fortemente que eles sejam obrigados a treinar como normalmente treinariam até domingo, e a folga na segunda-feira junto com os outros jogadores que participaram dos jogos, que participarão dos jogos contra Cerro Porteño e Corinthians. Uma pessoa me disse que além do afastamento houve uma multa salarial, mas isso é apenas por enquanto um boato, não tem nada confirmado, e certamente o Fluminense não dirá nada a esse respeito de multa, o que eu acho que deveria ter sim. Mas, como toda ação tem consequência, a fofoca é que Viviane Barros, mulher ou ex-mulher do John Kennedy, anunciou nas redes sociais a separação. Eles já tinham rompido tempos atrás, mas retornaram depois de uma conversa, e agora ela se sentiu extremamente humilhada, e encerrou a relação com o John Kennedy, com o qual ela tem uma filha. O John Kennedy, com a sua atitude irresponsável, junto com de outros irresponsáveis, ele vai jogando fora todo o potencial que ele tem. É um grandíssimo jogador, talentoso, ídolo sim de parte da torcida, herói da Libertadores 2023, mas sempre está envolvido em alguma coisa. O Cauã Elias é o primeiro caso de indisciplina. Na verdade, ele foi de xereca, literalmente, nessa situação, junto com os outros 3 que já são reincidentes, sobretudo John Kennedy e Alexander. E aí o Vitor Lessa publicou outro dia que a queda de desempenho do Alexander não estava relacionada apenas com as contusões dele do ano passado, que isso tem muito a ver com extracampo, e o Alexander veio dizer que era mentira. Na verdade, o Lessa tem razão. Essa orgia, essa festinha, na concentração, isso para mim é o mais grave, dos jogadores do Fluminense, mostra que a queda de desempenho do Alexander tem a ver com o extracampo. E agora vindo à tona que essa não é a primeira ação de disciplina dele, assim como não é nem a primeira, nem a segunda, nem a quinta, nem a 10ª do John Kennedy, a queda de rendimento dos dois, que esse ano até agora não jogaram absolutamente nada, tem a ver com a questão fora de campo. Eu quero dizer que eu não sou aquela pessoa que é conservadora, que acha que o jogador, quando está de folga, tem que dormir o dia inteiro. O jogador tem
as suas atividades, suas famílias, seus desejos, né? E eu não vejo nenhum problema de ele ir a uma festinha ou ele ter uma relação com uma mulher que ele queira que seja consensual, né? Robinho, Daniel Alves, né? Uma relação consensual. Não tenho esse conservadorismo, mas na concentração é uma irresponsabilidade e um desrespeito com o Fluminense. Não é com o Diniz, com o Mário Bittencourt, ou comigo ou com você. É com o Fluminense, a instituição que paga o seu salário. Não fossem eles empregados do futebol, fossem de uma empresa qualquer, seriam demitidos por justa causa. Então eles precisam amadurecer e entender que o tempo passa muito rápido. Se eles chegarem à seleção sub-20 é graças ao Fluminense, ao talento deles sim, mas graças ao Fluminense. Não fosse o Fluminense, o que seriam de John Kennedy e Alexander? Então que eles passem a respeitar o Fluminense. Eu não estou falando de mim ou da torcida do Fluminense, mas o Fluminense, para que outros episódios como esse não voltem a acontecer. Passada a fofoca, vamos à bomba. E a bomba é um assunto chato, assunto de manipulação de resultados, as denúncias fanfarrônicas do senhor John Textor, dono do bairro Futebol e Regatas, né, que fala de manipulação de resultados nos campeonatos. Aí cita Palmeiras e São Paulo, cita Palmeiras e Fortaleza, aí apresenta um áudio de um árbitro chamado Glauber do Amaral Cunha, na CPI circense de inquérito no Senado Federal. E deu mídia a senadores que são, primeiro, péssimos senadores, segundo, querem aparecer na mídia e estão conseguindo, né? Como Jorge Cajuru, Girão, Portinho, Romário, né? Péssimos senadores, né? 2 desses apoiam descaradamente a anistia aos terroristas do 8 de janeiro de 2023, perdão. E esses senadores assinaram uma convocação de diversas pessoas, 13 na verdade, para a CPI circense de inquérito do Senado, que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Entre eles, Rafael Claus, Daiane Muniz, árbitros da CBF, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, o presidente do STJD e o Glauber do Amaral Cunha, né, que é citado, e o áudio onde ele diz que tentou fazer o resultado, que deu um pênalti 50-50, ou seja, que 50% dos árbitros dão e 50% dos árbitros não dão aquele pênalti, mas o cara perdeu, que ele ainda deu 8 minutos de acréscimo, mas os caras não fizeram o gol que validaria possivelmente, talvez, uma aposta, ele ganharia alguma grana. Acontece que Glauber do Amaral Cunha não tem nada, absolutamente nada a ver com o Campeonato Brasileiro paçocado pelo Botafogo em 2023, ou seja, é a velha estratégia bolsonarista da cortina de fumaça. Lança uma cortina de fumaça e se tira a questão principal da mídia. O Botafogo paçocou em 2023 porque é um time limitado, com uma gestão limitada, com técnicos limitados ao longo do tempo. O melhor era o Luiz Castro, evidentemente, e perdeu o campeonato mais ganho da história do Campeonato Brasileiro. O senhor Glauber do Amaral Cunha nunca, repito, nunca apitou um jogo da CBF. Ele no máximo apitou jogos de divisões inferiores do futebol feminino, também divisão inferior, e jogos da terceira divisão, da Série C do estadual. Quando o Textor fala jogo de Série C, é do estadual, não é do brasileiro. E o último jogo que o árbitro Glauber do Amaral Cunha apitou pela Ferge foi Séries 2, Carapebus 6, pela Série B2 do Campeonato Carioca. Foi no dia, se eu não me engano, 24 de outubro de 2022. Então, como se vê, com as coisas apresentadas, esse áudio de um árbitro que nunca apitou pela CBF, relatórios do ChatGPT ou sei lá qual outra ferramenta de inteligência artificial, e relatório de uma empresa contratada por ele próprio, John Textor, não há prova alguma de manipulação. Você pode perguntar, Alexandre, mas você é ingênuo a ponto de achar que não tem? Não, não sou. Eu acredito que realmente possamos ter manipulação de resultados de arbitragem. Já tivemos antes, repito, papeletas amarelas em 86, Dilson Pereira de Carvalho em 2005, né? Já tivemos o caso das apostas esportivas, né, que baniu o jogador, que afastou o jogador por 2 anos do futebol brasileiro. Mas o que eu quero dizer é que para você
combater essa máfia de apostas, essa máfia de manipulação de resultados, se elas existem, não é com chat GPT. Não é com relatório de especialistas contratados pelo próprio John Textor. É pelas vias legais, é pelas vias policiais, jurídicas. Nem acredito na CPI. A CPI, que já foi uma instituição extremamente importante, ela foi totalmente banalizada por essa galera que quer mídia e quer aparecer, esses péssimos senadores e péssimos deputados que gostam tanto de aparecer na mídia, e alguns serão candidatos a prefeito esse ano. Então John Textor ainda é um fanfarrão. Cada dia que passa eu duvido mais que ele deixe de ser um fanfarrão, e cada dia que passa eu concordo mais com a Leila Pereira que ele deveria ser banido do futebol. O árbitro citado por ele nunca apitou jogos da CBF. Um grande beijo, um grande abraço e paciência se você ainda consegue ter, porque eu não tenho mais com esse tipo de gente. Tchau, tchau.